Carinho, porque agora a gente vai ter a alegria de ouvir a palavra do Senhor. A gente está numa série chamada Fases, e essa série vai esperar uma semana para terminar, porque hoje a gente vai receber um amigo muito querido, que é o Léo, o pastor Leonaldo, da Igreja Presbiteriana de Curicica, que eu quero chamar o Léo aqui. Tenho a alegria de chamá-lo de amigo, um homem de Deus, que está em casa. Já esteve aqui, né, Léo, num evento de casais. Eu não vou falar... Bem, ele quer que eu fale, ele não quer que eu fale, então. Porque o Léo me conhece desde que eu sou criança. Ele não quer que eu fale para não ficar denunciando que eu chamava de tio. Que ele já foi tio em festas de aniversário minha, você acredita? Eu tenho foto de aniversário de criança, o Léo está animando as crianças. Você vê, a jornada de um pastor não é só de glamour. Há muito perrengue na vida de um pastor. Léo, eu queria orar por você. Você está em casa. Deus abençoe. Vamos orar por ele? Pai, eu quero te agradecer pela vida do Léo, sua família. Quero te agradecer pela sua igreja. Quero te agradecer pelo coração dedicado à causa do reino. Um coração leve, cheio da esperança do Evangelho. Que ele seja a boca do Senhor nessa manhã aqui nesse lugar, para abençoar o nosso coração. Fala com a gente através dele e que o Senhor nos conduza. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Daniel. Ele não perde a oportunidade de falar isso. Nós estávamos discutindo no presbitério e ele levantou um ponto, eu não concordei. Aí nós partilhamos a mesa executiva. Aí na frente de todo mundo ele levantou um ponto, jovem e muito dono de si, levantou um ponto com muita propriedade e eu discordei completamente. Aí eu fiz um contraponto, aí ele chegou no meu ouvido e falou assim: se você falar mais alguma coisa, eu vou projetar a tua foto animando festa comigo no colo. Eu falei assim: eu concordo com você. Ele sabe muito bem como ser convincente quando quer. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, já oramos. Obrigado pelo convite, Daniel. Daniel é um dos pastores mais brilhantes que a nossa igreja tem. Graças a Deus por isso. Mateus 22:15, mês da família. Mateus 22:15. Já está ali o texto? Ah, que bom. Vamos ler então aqui, vamos ler todos juntos? Vai ser até o 22. Vamos lá. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam uma palavra. Enviaram os discípulos, juntamente com os herodianos, para dizerem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dizes os outros, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo eles a malícia, respondeu: por que me experimentais os homens? Mostrai a moeda do tributo. Trouxeram a denário. E ele lhes perguntou: de quem é este filho de justiça? Responderam-lhe: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando foram-se. Nós estamos falando aqui da lei do tributo e ele se vira. Vai para o 17, mantenha o texto, por favor. Mantenha o texto, se puder. Ele se vira para os herodianos e para os fariseus e diz para eles assim: por que me experimentais, hipócritas? Por quê? E ele já os chama dessa maneira porque ele entende assim de maneira muito fácil
que ali havia uma armadilha. E a armadilha era essa: é lícito colocar impostos nessa terra que é nossa. Se vocês repararem no texto, eles elogiam o Senhor, dizem assim: o Senhor que é justo, o Senhor que vê com clareza as coisas. Depois de fazer todo um elogio, eles dizem assim: é lícito pagar tributo a César. Em outras palavras, eles estão perguntando assim: nós que somos donos dessa terra, que recebemos essa terra do próprio Deus, que não recebemos isso por herança do Senhor, nós que estamos aqui e dividimos esse lugar, a pergunta é lícito pagarmos imposto dessa terra que é dada pelo Senhor? Aí o texto fala que o Senhor pede a moeda. O que vemos nela? Vemos Tibério César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lidar com aquela exploração incomodava ao povo. Pagar tributo para uma terra que era deles incomodava o povo. Viver aquela relação de ser dono e assim mesmo ter que dar contas e pagar e perder dinheiro por conta disso, incomodava o povo, na verdade, porque o povo achava aquilo tudo uma relação de exploração. Só havia uma área que o povo parecia não se incomodar tanto, quando essa exploração acontecia no templo. Quando a exploração acontecia no templo, os sacerdotes, os fariseus, os herodianos, eles não se incomodavam com isso. Mas quando a exploração acontecia a partir do tributo que eles pagavam, eles se incomodavam. Você lembrar, até porque a gente conhece isso, quando o pessoal vinha fazer sacrifício no templo, vinha com as suas moedas, e a moeda que era moeda corrente. Mas para fazer sacrifício no templo havia uma exigência, e a exigência era que se trocasse as moedas, havia um câmbio, e naquele momento, claro, havia um ágio e havia uma diferença de dinheiro que era cobrada. E aquilo tudo era revertido para os sacerdotes, aquilo tudo era revertido para o poder que governava, que era o poder religioso. Porque a gente está dentro de um cenário que existem vários poderes governando. Quando a pergunta é feita, ele está numa encruzilhada. Se ele diz é certo, ele desagrada os romanos. Se ele diz é errado, se ele diz é certo, ele desagrada os judeus. Se ele diz é errado, ele desagrada os romanos. Então, nesse contexto, que é um contexto muito, muito difícil, o povo ia adorar, subia para o templo para adorar, com as suas moedas, como eu disse, moedas correntes. Quando chegava lá, essas moedas eram trocadas pelas moedas sagradas, pelas moedas que circulavam dentro do templo. Havia diferença de dinheiro ali. Com isso, a exploração se instalava. Com isso, tanto que acho que o ponto central que aponta para a crucificação de Jesus, o momento talvez mais político, mais importante que acontece antes da crucificação de Jesus é a invasão do templo. Quando Jesus entra, e a gente não entende muito bem disso, né? Parece que ele está sendo grosseiro com um monte de ambulante, que Jesus está sendo duro demais, que Jesus está sendo rude demais, que a gente não entende que ali é um sinal de extremo protesto. Ele chuta, mas ele chuta tudo que está em torno. Ele, na verdade, ele discorda do que está acontecendo, que é justamente desse comércio que era para além dos animais. Que algumas pessoas imaginam que o que era discutido é que havia venda de animais, e porque havia venda de animais, isso não é certo, havia venda na igreja. Não, ele está discutindo outra coisa.
A principal crítica, justamente, é a hora da troca das moedas, é a hora do câmbio, é a hora que eles retinham mais valores ainda a favor do templo. Por isso que o templo, que a invasão do templo com Jesus Cristo é muito criticada. Ali a gente diz o seguinte, ele desagradou completamente o poder, porque ele entra no centro econômico, ele aponta para o centro econômico do templo, o que sustentava aquele grupo, que era essa troca de moeda. Está tudo ligado. Essa pergunta das moedas está absolutamente ligada à invasão do templo depois. Tudo é uma grande crítica. E aí Jesus diz para eles assim: bem, vocês se incomodam com a exploração quando vocês são cobrados impostos, mas vocês não se incomodam com a exploração no templo. A exploração no templo não incomoda vocês, não arranha o coração de vocês. Primeira coisa para a gente levar para casa: quando as coisas erradas estão ao nosso favor, elas ficam menos feias. Quando as coisas erradas estão ao nosso favor, elas são melhor explicáveis. Nós vivemos censurando as escolhas que os outros fazem, mas e as nossas escolhas? E as nossas amizades? E o nosso modo de trabalhar? E as nossas associações? E as nossas linguagens? É a nossa linguagem. O que Jesus está dizendo para aqueles homens, em outras palavras, é: mude isso, mudem isso. Esse é o recado simples que Jesus está dizendo para eles. Mudem isso. No ano 66 houve um levante e Nero toma o poder. No ano 130, outro levante e Adriano toma o poder. Uma das providências que eles se encarregam de tomar é mudar as moedas. Isso era uma marca. O rei assumiu o poder e trocava as moedas. A gente olha aí alguns governos que às vezes estão cor de abóbora, daqui a pouco eles mudam para azul quando assumem, sem críticas a isso. Só para dizer que há uma necessidade que alguns setores têm de marcar a sua chegada. É uma providência de identidade, uma caracterização necessária, que eles entendiam assim, eles entendiam como sendo uma coisa necessária. O que o Senhor está dizendo é: mude, reveja as suas moedas. Que coisas vocês dão valor? É a pergunta do Senhor. A que coisas vocês deveriam dar valor e não dão? Que coisas pelas quais vocês se vendem? E que coisas e quais desonestidades vocês compartilham? E essas perguntas, os anos atravessam, e essas perguntas terminam chegando até a gente. Porque se vocês querem se livrar dessa dominação injusta dos romanos, comecem com as moedas dos vendilhões e dos cambistas que enchem o bolso de vocês. Comece com as coisas que estão dentro da sua casa. Ela chega no meio da tarde, com 10 anos, olha e diz: essa despensa é uma bagunça. E a mãe dela olha para ela e fala assim: quer organização? Comece pela sua mochila. Quer organização? Comece pelo seu quarto. E depois você vem falar da despensa. A gente vive um
idealismo conveniente, que a gente vive sonhando em mudar o mundo. A gente vive sonhando em dias melhores, a gente fala disso. A gente fala disso com protesto, a gente fala disso com poesia, de querer um mundo melhor. Mas um mundo melhor, sem dúvida, ele começa na nossa mochila. Um mundo melhor começa na nossa casa. É mês da família. Se nós queremos um mundo melhor, sem dúvida, esse mundo começa onde nós estamos. As grandes transformações, as grandes reformas acontecem do quintal ao planeta. Mas a gente vive do idealismo conveniente, questionando o macro, e a gente não muda as moedas. A gente questiona a opressão dos romanos, mas a gente lida bem com o dinheiro que chega até a gente. A gente lida bem com o câmbio, a gente lida bem com a retenção da diferença, a gente lida bem com isso. Querem se livrar da dominação? Devolva a César o que é de César. Quer se livrar de qualquer coisa que te prende a ele? Então devolva a ele. Então, se você quer livrar-se de qualquer coisa que te prenda a Satanás, devolva a Satanás o que é dele. Nós somos presbiterianos. A gente não vive de falar de Satanás, diabo, porque o Senhor da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. É o nome dele que é dito. É ele quem fala. É a ele que nós nos curvamos. Mas uma coisa a gente tem que considerar: liberte-se daquilo que te prende a César. Liberte-se dos negócios que estão claramente nas mãos de outro rei. Livre-se dessa dominação. Livre-se das coisas que estão te vinculando ao inimigo das nossas almas. Troque suas moedas. Dai a César o que é de César. Devolva para César o que é de César. Devolva para Satanás o que é dele. Quebre os vínculos. Esse é o resultado, esse é o recado. É o recado para você, é o recado para cada um de nós. Quebre os vínculos. A gente às vezes terceiriza as culpas e tenta passar para o Senhor o dever de responder essa encruzilhada que nós mesmos colocamos. Ela chega no meu gabinete e diz assim: ele está me traindo. Ele está com a cabeça virada, pastor. E ele faz isso há algum tempo. Sabe o que eu acho, pastor? Eu até me acerto na cadeira. Fizeram um trabalho para ele. Aí eu falo: não. Nessa hora é bom estar na igreja assim, bem clara, onde não, irmão, quem está fazendo trabalho é ele. Não fizeram trabalho nenhum para ele. Ele já está nisso há algum tempo. E às vezes, irmãos, a gente não assume do que a gente precisa se libertar. Foi que eu toquei na questão das moedas lá atrás. Aquilo que eu dou valor e não deveria, aquilo que me prende a César, aquilo que eu dou valor e não deveria, aquilo que eu não dou valor e deveria, aquelas pessoas que eu deveria andar e não ando, e as pessoas que eu ando que eu não deveria andar. E no fundo a gente vai dizer que fizeram trabalho. No fundo a gente vai atribuir alguma coisa absolutamente espiritual de uma decisão que começou na gente, e a gente chamou alguém para essa partilha. Dai a César o que é de César. Então o recado nessa manhã é: devolva ao inimigo da sua alma aquilo que é dele, as associações que pertencem a ele, as amizades que pertencem a ele, o que você vê no computador que pertence a ele, devolva a ele. Dai a César o que é de César. Libertar-se
de uma dominação, exigia daquele povo um preço. E toda liberdade de dominação exige da gente um preço. No Alabama, eles tiveram que andar a pé, porque eles se levantaram e disseram: nós não entraremos nesses ônibus, nesses carros coletivos que fazem com que os negros fiquem de pé. Nós não partilharemos disso. E porque nós não partilharemos disso, nós vamos a pé. E nós andaremos a pé. E eles andaram a pé por um ano, com Martin Luther King à frente deles. Porque para se livrar de uma dominação, a gente paga algum preço por isso. Libertar-se de uma dominação, trocar as moedas, existe preço. Ele, numa reunião de oração, vira para mim e fala assim: você sabe que eu recebo tanta oferta no meu trabalho de corrupção, de coisa desonesta, maracutaia. Você sabe que eu recebo, mas pastor, é tanta oferta, que eu fico assim, desvio de uma, desvio de outra, aí vem outra e me oferta de novo, desvio de uma, desvio de outra. Aí eu disse assim para ele: você não acha estranho as pessoas terem tanta liberdade para te fazer oferta de desonestidade, não? Aí ficou aquele 1 segundo de desconforto. Aí eu falo: não, mas eu entendo você, é difícil. Mas a gente tem que pensar quais são os canais que a gente abre para esse tipo de oferta. A gente tem que pensar, cara, quais são os canais que a gente abre para esse tipo de oferta. Em outras palavras, eu estava dizendo para ele, sabe o quê? Que quando as pessoas vão até você, o que elas veem? Talvez, no fundo, elas só vejam a imagem de César. Elas visitam a tua estampa, elas visitam a moeda que carregamos no nosso rosto, e talvez elas só vejam exclusivamente a imagem de César. Aí, nesse momento, elas ficam absolutamente à vontade para conversar na linguagem daquilo que ela vê. Isso tem a ver com as relações pessoais, isso tem a ver com assédio no trabalho, tanto de mulher para homem, quanto de homem para mulher. Isso não tem nenhum machismo no que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que nós abrimos canais de comunicação com a corrupção, porque no fundo as pessoas visitam o nosso rosto com liberdade e encontram ali esteticamente a figura de César. Esteticamente a figura de César. Há uma imagem gravada no seu rosto. E essa imagem gravada no seu rosto tem que ser a imagem de Deus. A imagem gravada no seu rosto, quando as pessoas chegarem perto do seu rosto, elas têm que encontrar a imagem de Deus. Então, o recado para você no mês da família, no último domingo do mês da família, quer ver uma família melhor? Reveja as suas moedas. O que é que as pessoas encontram? O que teu filho encontra quando ele te busca? O que a mulher encontra? O que teu amigo do trabalho encontra? Será que é a face de Deus ou é a face de César? O que as pessoas veem? Dai a César o que é de César. A sua face tem que mostrar outra coisa. E eu estou caminhando para a conclusão agora. E para mim, esse é um ponto muito importante do sermão, que eu queria que você levasse para o coração e dissesse assim: ele está falando comigo, ele não está falando com outra pessoa, é comigo que ele está falando agora. Muita gente aqui, Daniel, muita gente aqui
muitos profissionais bons no trabalho. Gente que faz do trabalho a sua melhor face. Muita gente aqui excelente no trabalho. Muita gente aqui enchendo os cofres dos romanos. Legítimo. Dão a César o que é de César. Mas a pergunta é: será que eles dão a Deus o que é de Deus? Será que eu sou bom no trabalho? Será que eu sou bom no reino de Deus como eu sou no trabalho? Será que eu sou tão excelente? Será que eu primo por tanta excelência, por tanta dedicação, por tanto vigor? Será que eu faço isso no reino de Deus? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer. Eu sei que eu tenho dado a César o que é de César. Eu sei que eu tenho devolvido aos romanos o que é dos romanos. Mas a pergunta que tem que ficar no nosso coração é: será que eu dou a Deus o que é de Deus? Será que eu sou bom assim no reino de Deus? Ela chega para mim no final do culto da manhã e fala assim: eu não vou à noite, porque tá frio, né, pastor? Essa chuvinha, esse frio, eu não vou à noite, não venho à noite, não virei à noite. Aí eu falo assim: eu te entendo, minha irmã. Pô, te entendo, você canta no louvor, eu te entendo. Até porque amanhã de manhã você não vai trabalhar. Eu venho à noite. Entendi, pastor, eu venho à noite. É isso. Com que facilidade a gente abre mão das coisas de Deus. Com que facilidade a gente negocia o tempo que é sagrado. Com que facilidade a gente descarta. A gente dá menos valor. Sabe por quê? Porque essa vida ensinou para a gente que para ficar no trabalho, a gente tem que dar a César o que é de César. Mas a gente não tem dado a Deus o que é de Deus. E se a gente pudesse fazer desse texto poesia, diria: dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. E dê à sua família o que pertence a ela. Chega de desviar coisas. Chega de legitimar o conforto da família com a nossa ausência. Eu não quero ser clichê, usar de clichês. Mas eu queria dizer para vocês de coração: dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. E dê para a sua família o que pertence a ela. Isso tem a ver com tempo. Isso tem a ver com dedicação. Isso tem a ver com olhar. Tem a ver com escuta ativa. Isso tem a ver com tanta coisa. Isso tem a ver com tanto desvio que a gente termina fazendo para justificar outras coisas. O convite nessa manhã é esse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Troque suas moedas. Troque suas moedas. Eu vou ler uma poesia que me visitou na adolescência. Ela fala sobre isso, sobre identidade, sobre olhar e ser olhado, sobre perguntar-se o que as pessoas enxergam quando elas nos veem. Há um Deus em tua vida. Quando te vejo tão acomodado com o mundo que te cerca, como água, deixa eu botar aqui perto dos meus olhos, cego a tristeza. Quando te vejo tão acomodado com o mundo que te cerca, como água tomando a forma do vaso que a contém, eu me lembro de um rei coroado de espinhos, arrastando uma cruz pelo caminho, pelas ruas de Jerusalém. Quando te vejo tão preocupado com rótulos e comodidades, e desejoso de aparecer, eu me lembro de um jovem Deus perdido no deserto,
onde só anjos e feras podiam ver. Um jovem Deus que te entregou um dia o privilégio da grande comissão, o qual negas com a tua covardia, sucumbindo a promessas que te sobe o coração. Quando te vejo tão ocupado em construir celeiros e ajuntando dinheiro que o ladrão pode roubar, eu me lembro de um Deus caído sobre tuas culpas, sem o conforto de uma pedra para repousar. Quando eu te vejo tão conivente com aquilo que a ele aborrece, a ponto de ocultar a herança que ele te legou, eu pergunto, seria falsa as promessas que fizestes, ou o amor que tu lhe tinhas era pouco e se acabou? Quando te vejo, eu me pergunto, aonde está o teu protesto que eu já não escuto, a tua atitude de inconformação? Será que te esqueceste do santo compromisso ou te parece pouco o privilégio da missão? Porque tremes diante de um mundo temendo por valores que só servem aqui? Será que Deus te escolheu em vão? Ou será que já não há mais um Deus dentro de ti? Tu estás no mundo, mas não és do mundo, não escolheste, foste escolhido. Por isso, não te encolhas ao padrão dos homens, comprometendo a tua autoridade de dizer não ao mundo corrompido. Foste escolhido para uma missão tão grande, que nem a anjos foi dado o privilégio de executar. Então que não te assustem as ameaças, não te seduzam as promessas. Numa obra eterna, é melhor morrer do que negar. Foste escolhido para uma missão especial. Lembra-te, há um Deus em tua vida, e as tuas obras o devem glorificar. Troque suas moedas, reveja as suas moedas, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Palavra do Senhor. Vamos orar, vamos ficar em pé. Deus eterno, nós estamos diante do Senhor e te pedimos que fale ao nosso coração a partir do texto sagrado que lemos. Não queremos sair daqui impunes, imunes, mas queremos refletir nos nossos erros, nos nossos equívocos, nas nossas inversões, nas nossas trocas. Em nome de Jesus, nos ajuda a agir de maneira correta, para que as pessoas, ao nos olharem, vejam a tua face, vejam quem tu és, vejam quem somos a partir do teu Filho. Queremos ter o rosto do teu Filho, Senhor. A despeito de qualquer coisa, nós queremos ter o rosto do teu Filho, Senhor. Nós queremos parecer com Ele. Nós queremos ser vistos como Ele foi visto. Não queremos ser confundidos com César. Nessa manhã, nós te dizemos obrigado pelas nossas casas. E te pedimos que tu nos ajude a fazer o melhor. Que tu nos ajudes a caminhar melhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma igreja que eu passo os olhos e vejo algumas pessoas muito queridas. Lembranças. Alguns aqui do Grajaú. Eu recebi de Deus para guardar uma joia rara, feita por Ele de valor sem par, tão preciosa e cara. Durante muito tempo consegui tê-la assim comigo, guardando-a sempre num escrinho aqui no seguro-abrigo. Diante dos meus olhos, muito atento, tinha o meu tesouro. Não me descuidava dele um só momento, sem qualquer desdouro. Mas o tempo foi passando e eu me deixei ocupar demais. Da vigilância, negligenciando, eu não me cuidei mais. Pus-me a correr daqui para lá, cheio de compromisso, e dizia então, o tempo já não dá para o meu serviço. Um dia Deus me pediu contas do que me entregara. Andei em tudo, procurando as tontas, mas nada encontrara. Perdido e desiludido, eu fiquei sem calma, pois a moeda que eu tive e não guardei era a minha própria alma. Tiago Rocha.
Igreja do Grajaú, Tiago Rocha. Um beijo para vocês que de lá vieram. Deus abençoe a todos. Obrigado, Daniel. Pode sentar. Que a palavra do Senhor ancore em nossos corações.